Será que é possível ter algo benéfico no consumo de bebidas alcoólicas? Bem-vindos ao Curiosmed. Eu sou o Jefferson, estudante de medicina da Universidade Federal do Paraná, e hoje eu estou aqui para conversar com vocês um pouco sobre consumo de bebidas alcoólicas, como elas funcionam no nosso organismo e será que tem alguma forma delas fazerem bem em algum sentido? Bom, então primeiro vamos entender como é que é feita a absorção da bebida alcoólica e a metabolização dela no nosso organismo. A absorção ela é feita 30% no nosso estômago, 65% no duodeno, que seria a porção proximal do intestino delgado, e os outros 5% lá no cólon, que seria no intestino grosso. E essa absorção ela vai ser feita num período de aproximadamente 1 hora, a absorção completa dessa dose que você tomou nesse momento, no caso. E lembramos que isso vai ser a absorção de tudo que foi ingerido, não a metabolização. A metabolização ela leva um outro tempo e ela é feita em outros lugares. No caso, a metabolização ela é feita 95% no nosso fígado. Os outros 5% vai ser excretado diretamente pela urina ou pelo suor. Por isso que fica aquele cheiro também, né, no suor. Não só por isso, porque após metabolizado também vai ser excretado na urina e no suor, mas 90 a 95% vai ser excretado na urina. E como ocorre esse metabolismo no fígado? Bom, os hepatócitos, que são as células do fígado, eles vão metabolizar o álcool através de uma enzima chamada álcool desidrogenase, abreviado como ADH. Ele é o hormônio que vai converter o álcool em acetaldeído. E o que acontece? Esse acetaldeído ele é extremamente tóxico ao nosso organismo. Ele que é o principal responsável pelaquela sensação gostosa que a gente tem chamada ressaca, que eu acho que muitos de vocês já viveram essa situação meio triste. E ele vai causar essas reações no nosso corpo se ele se mantiver por muito tempo. Só que esse acetaldeído ele vai ser logo convertido em acetato por uma enzima chamada aldeído desidrogenase. E essa enzima ela vai fazer essa transformação porque o acetato ele não é tão tóxico e ele vai ser praticamente todo excretado pela urina. Em asiáticos, principalmente, 50% aproximadamente tem um defeito na enzima aldeído desidrogenase. E esse defeito faz com que, é uma deficiência, né? Faz com que eles tenham menos dessa enzima e por isso eles convertam mais devagar esse acetaldeído no organismo em acetato. E é por isso que muitas vezes os orientais eles ficam vermelhos, eles têm o que a gente chama de uma ressaca aguda, que seria uma ressaca antecipada. Começa a beber e já começa a ter sintomas de ressaca, porque eles não convertem, eles têm muito acetaldeído no organismo, que fica reservado no organismo. E isso é tóxico. Além disso, causa efeitos inflamatórios no fígado, que não é muito bom. E por isso também dizem que os orientais têm mais dificuldade em serem viciados em bebida alcoólica. E grande parte por conta disso. Então, ao mesmo tempo que é algo ruim, é algo que acaba conferindo alguma proteção a eles. Mas então, após esse álcool ser metabolizado, ele vai ser excretado e esse período de excreção vai ocorrer em aproximadamente 1 a 3 horas, dependendo se for homem, mulher, peso, algumas coisas influenciam. O homem, em geral, ele metaboliza mais rápido do que a mulher. Por quê? Porque a mulher ela tem menos água no organismo, ela tem uma reserva hídrica menor, e isso faz com que a concentração de álcool seja mais alta no sangue. Além disso, a mulher tem um percentual de gordura um pouco maior, e álcool e gordura não se encaixam muito bem.
E o que isso tem a ver? Isso tem a ver que as células não vão absorver muito esse álcool que tiver no sangue. Elas vão ter mais dificuldade porque tem uma gordura repelindo esse álcool. Então a concentração de álcool vai ficar por mais tempo mais elevada no sangue. Por isso que as mulheres acabam sendo um pouco mais fracas para a bebida. E isso acontece também em relação a efeitos duradouros com idosos, porque eles também não têm um fígado já tão competente, então tanto homem quanto mulher demora um pouco mais para metabolizar. E qual seria essa dose padrão que é colocada para ser absorvida em torno de 1 a 3 horas? Essa dose padrão ela foi descrita pela Associação Nacional de Abuso de Álcool e Alcoolismo, NIA, norte-americana, e é de 14 gramas de álcool, que é o equivalente a um copo de 150 ml de vinho tinto ou 350 ml de cerveja, né, que é colocada 5% de álcool, ou uma dose de 40 ml de uísque ou alguma bebida com 40% de álcool. E essa é a dose que a gente chama de dose padrão. A partir de então, tudo que a gente falar em dose vai ser referente a isso. E por que é importante a gente colocar essa dose padrão? Porque quando a gente fala em beber moderadamente ou algo do tipo, a gente tem que quantificar. A gente tem que falar, tá, beber moderadamente. Mas o que é beber moderadamente? Porque existe uma forma segura de consumir bebida alcoólica? Sim, que seria o beber até moderadamente. Bebedores leves ou até moderadamente. E quanto é moderadamente? Para homens, seriam até 4 doses padrão no caso, por dia, mas em uma semana não pode exceder de 14 doses por dia, que seria, no caso, 2 doses por dia, né? Então você tem um número máximo em um dia de 4 doses. Mas se você tomou hoje 4 doses, não significa que amanhã eu vou tomar 4 doses, depois 4 doses, depois 4 doses. Não, bateu 14, já está excedendo o beber moderadamente. E se hoje você beber 14 doses, você excedeu moderadamente, porque não é 14 doses por dia, são 4. Entende? E para mulheres, são 3 doses por dia, só que na semana sem exceder 7 doses por dia. O mesmo vale para idosos. E por que isso é importante? Porque quando a gente fala no consumo de bebida alcoólica, a gente tem uma curva, essa curva aqui. E essa curva ela representa a taxa de mortalidade, em que as pessoas têm uma taxa padrão de mortalidade e essa taxa decai com o consumo de bebida alcoólica, quando até moderadamente. Depois disso, ela começa a ultrapassar o basal. Ou seja, um consumo leve de álcool pode sim ter benefícios à saúde. Muitas pesquisas têm mostrado isso, principalmente pesquisas feitas com cerveja e vinho tinto. Só que essas pesquisas, em sua maioria, são feitas com costumes europeus, acompanhadas de dietas mediterrâneas. O que são dietas mediterrâneas? São dietas ricas em peixes, azeite, frutas, verduras. E esse tipo de dieta acaba sendo muito saudável. E a gente sabe que essa alimentação ela age de forma sinérgica a polifenóis. O que são polifenóis? São substâncias que contêm na uva e que o consumo de vinho tinto é muito rico nessas substâncias. E elas são consideradas cardioprotetoras. Então, diminui o risco de infarto, AVC, sim, diminui, desde que consumidos até moderadamente. Isso é muito importante que tenha em mente, não é usar como desculpa. Opa, faz bem, então vou descer o gole. Não, né, gente? Vamos devagar. Só que pesquisas mostram que também o consumo de cerveja, junto com dietas mediterrâneas, que também é mostrado com costumes europeus, ele faz com que nós temos um aumento na produção do HDL. O que é o HDL? O HDL é o colesterol bom, no caso, que seria o colesterol que vai evitar com que o colesterol ruim crie placas de gordura nas nossas artérias e faça com que elas fiquem entupidas, que é o que faz com que ocorra um infarto no coração, e também isso ajuda
a formar coágulos que vão parar no cérebro e muitas vezes vão ser os responsáveis pelo AVC. Então, isso acaba sendo algo bem positivo, tem mostrado pesquisas. É claro que se nós fizermos exercícios físicos, a gente vai ter uma produção muito maior de HDL com os exercícios físicos sem precisar beber nada. Isso daqui a gente está falando por critérios de pesquisa e para poder mostrar que assim, a bebida alcoólica não é um demônio, mas também não significa que ela é boa. De acordo com uma pesquisa que foi feita, a gente tem esse gráfico aqui, que eu estou mostrando, em que mostra a grossura das setas, elas demonstram o quanto a bebida alcoólica pode afetar em cada doença. São essas doenças que ela provoca e a intensidade de risco está relacionada à espessura da seta. E a seta verde ela demonstra qual a diminuição do risco, que seria num infarto ou num AVC. E vocês percebem que assim, tem um efeito? Tem, mas também tem os riscos. E os riscos estão relacionados a quanto você consome. Se você é aquela pessoa que toma uma taça de vinho em uma das refeições no dia, todos os dias, tudo bem, isso não vai te fazer mal. Desde que seja vinho, não aqueles vinhos suaves que tem um monte de açúcar, não. Seria o vinho tinto, seco e vinho de verdade, não aqueles garrafão de plástico que a gente compra no mercado baratinho. Não é desses. E além disso, pesquisas também têm mostrado que o consumo de vinho tinto, principalmente, e cerveja, a maioria das pesquisas que a gente está conversando, todas são baseadas em consumo de vinho e cerveja, vinho tinto e cerveja. O vinho branco, ele também tem efeito? Tem, mas é menor do que o vinho tinto. Outros tipos de vinho também têm efeito positivo, mas menor intensidade em relação ao vinho tinto. E também tem mostrado que faz uma diminuição na resistência insulínica, ou seja, ajuda também para evitar que você desenvolva diabetes tipo 2. Sim, só que é aquilo também. Se você já é diabético, aí já não é tão interessante você fazer esse consumo de bebida alcoólica. Agora, se você ainda não é e faz um consumo moderado, você acaba tendo um fator protetor. Pesquisas têm mostrado que em pessoas que não bebem tem maior tendência, mesmo pessoas considerando os costumes de dietas mediterrâneas e que vivem na Europa, elas têm uma chance maior de desenvolver diabetes tipo 2 do que pessoas que consomem de forma moderada, que seria isso, de uma taça de vinho ou uma dose de cerveja por dia, entendeu? No máximo, sem passar disso. Bom, gente, espero ter deixado claras as informações, espero ter trazido algumas curiosidades e algumas desmistificações para vocês, mas lembrem-se, não é para usar esse tipo de informação como motivo para beber à vontade e falar assim, não, eu posso beber porque vai fazer bem, significa que eu vou morrer mais tarde, viu? Não é bem assim, tem que tomar muito cuidado com esse tipo de informação em como se propaga ela e pelo fato de que se passar deste beber moderadamente, já começa a oferecer riscos, e são muitos riscos comparado ao benefício. Lembra daquela tabelinha que eu mostrei? Então, mostram que tem muitos riscos e alguns benefícios. Benefícios esses que vocês podem alcançar de muitas outras formas, através de alimentação saudável, exercícios físicos. Então, é só para mostrar assim que bebida alcoólica não é um demônio e tem coisas que dizem sobre fazer bem à saúde que é verdade. Tá ok? Muito obrigado, gente. Espero que tenham gostado. Se puderem, deixa um like aqui embaixo, se inscreve no canal e sempre eu vou estar postando vídeos desse tipo. Quiserem sugerir algum tema também, podem sugerir, tá ok? Obrigado.